Após terminar o primeiro filme do Homem-Aranha, o diretor Sam Raimi, com a ajuda de James Kelty, assinou um contrato para dirigir uma sequência. Então, em abril de 2002, a Sony contratou os roteiristas de Smallville, Alfred Gough e Miles Miller, para escrever o roteiro do filme. No dia 8 de maio de 2002, após o recorde do primeiro final de semana de estreia do primeiro filme do Homem-Aranha, onde arrecadou 115 milhões de dólares, a Sony Pictures anunciou uma sequência, que seria intitulada de The Amazing Spider-Man, e o filme receberia um orçamento de 200 milhões de dólares, e a sua data de estreia seria no dia 7 de maio de 2004. Em setembro de 2002, Michael Chabon foi contratado para reescrever o roteiro, e a versão do seu roteiro seria que, no seu projeto, teríamos um jovem Dr. Octopus que se apaixonaria por Mary Jane e os seus membros mecânicos usariam endorfina para neutralizar a dor de estarem apegados ao seu corpo. Porém, ao mesmo tempo que o personagem sentiria dor ao utilizar os seus braços mecânicos, o personagem também sentiria prazer em utilizá-los. Além do mais, ainda nesse roteiro, quando Octavius fere dois assaltantes em um encontro, isso deixaria Mary Jane horrorizada, e na batalha resultante com o Homem-Aranha, seus tentáculos seriam fundidos, e essa fusão começaria a matá-lo pouco a pouco. E também, nesse roteiro, Octavius seria o criador da aranha geneticamente modificada do primeiro filme, e também daria a Peter um antídoto para remover os seus poderes. Porém, o verdadeiro propósito de Octavius seria que, por estar morrendo por causa dos seus tentáculos, ele precisaria extrair a espinha dorsal do Homem-Aranha para se salvar, e para conseguir esse objetivo, Octavius iria fazer uma aliança com Harry, um detalhe que chegou ao filme finalizado, e para piorar a vida do Aracnídeo, Harry e o Clarim Diário colocariam um preço de 10 milhões de dólares pela cabeça do Homem-Aranha, fazendo com que os cidadãos da cidade se voltassem contra ele. Entretanto, Raimi examinou esses rascunhos de Gough, Miller, Cope e Chabon. Porém, Raimi acabou escolhendo o rascunho do roteirista Alvin Sargent, pois ele sentiu que, tematicamente, o filme teria como explorar o conflito de Peter com seus desejos pessoais e também sobre a sua responsabilidade, onde poderiam explorar os pontos positivos e negativos do seu caminho escolhido, e com ele finalmente decidindo como o personagem poderia ser feliz como uma figura heróica. Raimi disse que se inspirou em Superman 2, lançado em 1980, para a história de Peter, desistindo de suas responsabilidades, e também foi decidido que o Dr. Octopus seria mantido como o vilão do filme, já que ele era um vilão visualmente interessante, que era um páreo físico para o Homem-Aranha. Além disso, Raimi mudou muito a história de fundo do personagem Dr. Octavius, no entanto, acrescentando a ideia de que Otto Octavius seria o herói de Peter, e como o conflito de Peter contra Octavius seria com o objetivo de tentar resgatá-lo de seus demônios, ao invés de matá-lo. O filme teve um custo estimado em 200 milhões de dólares e arrecadou 789 milhões de dólares, ou seja, um sucesso de bilheteria. Desse modo, em relação à crítica, especificamente no Rotten Tomatoes, o filme possui 93% de aprovação por parte dos críticos e 82% de aprovação por parte do público, ou seja, um sucesso de crítica, e para mim, a nota desse filme seria uma nota 11/10, pois esse filme é um dos melhores do gênero super-herói, e para algumas pessoas, que também me inclui, o melhor filme de super-herói da história do cinema. Além disso, o filme possui algumas curiosidades, como por exemplo, para criar os tentáculos mecânicos do Dr. Octopus, a empresa Edge FX foi contratada para criar um espartilho, uma cinta de metal e borracha, uma coluna de borracha e 4 tentáculos de espuma de borracha, com 2,4 metros de comprimento e um total de 45 quilos.
Contudo, as garras de cada tentáculo, chamadas de Flores da Morte, eram controladas por um marionetista sentado em uma cadeira, e cada tentáculo era controlado por 4 pessoas que ensaiavam todas as cenas com Molina para que pudessem dar uma sensação natural de movimento, como se os tentáculos estivessem se movendo devido ao movimento muscular de Octavius. Todavia, no set, Molina referiu-se aos seus tentáculos como Larry, Harry, Moe e Flo, com Flow, onde Molina relatou que realizava as operações delicadas, como tirar os seus óculos e acender um charuto. Além disso, cada detalhe desse filme possui um significado, como por exemplo, o esconderijo do Dr. Octopus, onde teria o propósito de refletir uma versão destruída do laboratório anterior e representar a perspectiva de como a vida de Octavius estava se desmoronando e se tornando uma vida mais monstruosa. A perda temporária dos poderes de Peter, ocasionado pela onda de emoções que o protagonista estava sofrendo. As luzes das garras do Dr. Octopus, que quando o doutor está no comando, as luzes estão brancas, mas quando a inteligência artificial está no comando dos braços, as luzes ficam vermelhas. E também, durante o sacrifício do Dr. Octopus, podemos perceber que as luzes das garras começam a piscar e depois se apagam. Isso é uma alusão da morte cerebral do personagem ocasionada pelo afogamento. Além do mais, depois de filmar Alma de Herói no final de 2002, uma condição pré-existente nas costas de Tobey Maguire o estava incomodando, e quando esse fato chegou até os ouvidos de Sam Raimi, onde analisou as situações que, caso Tobey sofresse uma lesão, poderia ficar paralisado, e diante desses fatos, Jake Gyllenhaal foi escalado para substituir Maguire caso alguma coisa acontecesse. Porém, esse incidente nunca aconteceu e Tobey Maguire continuou no papel do Aracnídeo, com um cachê aproximado de 17 milhões de dólares e também com a ajuda de Ronald Meyer, o pai da namorada de Maguire, que era chefe da Universal Studios. Além disso, o filme foi indicado ao Oscar de 2005, nas categorias de Melhor Edição de Som, Melhor Mixagem de Som e Melhores Efeitos Visuais, onde o filme apenas ganhou na categoria de Melhores Efeitos Visuais. Contudo, chegamos ao ponto principal desse vídeo, que seria o porquê nos identificamos com o personagem Peter Parker. Bom, a resposta é muito simples, que seria que o personagem é bastante humano, pois a sua rotina e todas as suas ações diversas pessoas realizam no seu dia a dia, como por exemplo, a vida puxada no trabalho e na faculdade, a responsabilidade em suas escolhas e principalmente a insistência em ficar de pé, mesmo a vida dando diversas rasteiras, onde percebemos que tudo que a gente faz parece dar errado, mas no final a gente levanta a cabeça e continua a lutar na vida. E é isso que o personagem do Peter Parker faz durante o filme todo, enfrenta todo tipo de desafio, mesmo estando cansado mentalmente e fisicamente, mas ele não desiste e continua a lutar. Todavia, esse filme retrata diversos temas que seriam a superação da tristeza ocasionado pelos fatores da vida e da sociedade, a vontade de se expressar e se declarar para a pessoa que você ama, a superação de uma obsessão negativa, a dificuldade em expressar os seus sentimentos internos, a coragem em ajudar o próximo, a prática de atos honestos que acabam inspirando outras pessoas, o uso da honestidade entre seus familiares e amigos e o tema principal, que seria a persistência em fazer a coisa certa para as outras pessoas, mesmo que acabe com seu maior sonho. Pois, como o personagem Dr. Octavius relata no filme, que a inteligência não é um privilégio, e sim um dom que deve ser usado para o bem da humanidade.